Bem, vocês viram de maneira muito prática a lógica da linguagem, né? Você fala assim, é português jurídico, tá vendo como tem que estar? Comunicação jurídica, linguagem jurídica, nós vamos verificando, ó, repito, comunicação jurídica, linguagem jurídica, aí nós vamos passar agora por um ponto assim que fica entre a linguagem especificamente e o chamado português jurídico, que é a linguagem verbal escrita, culta, jargônica, que já começa na próxima aula, com pronome de tratamento, esses detalhes todos. Percebe como é interessante? Qual é o pronome correto? Se é Vossa Excelência, se não é? Como é que eu me refiro a um juiz? Mas antes disso, eu quero passar a lógica a vocês da diferenciação do que é português jurídico e redação jurídica, que é uma distinção, uma diferença, né? Quando você vai comprar um livro de português jurídico, você está comprando uma coisa. Quando você está comprando um livro de redação jurídica, é outra coisa. E para isso você tem que entender o que eu vou colocar aqui agora, que vai ser muito importante. Ó, cuidado, ó, português é uma coisa, português jurídico é uma coisa, redação jurídica é outra. E tudo está ligado à lógica do que eu vou dizer aqui agora. Preste atenção. Toda essa perspectiva está ligada, repito, à professora Inguedor Vilaça Koch. Ela tem na editora Contexto, essas obras, e eu gostaria que você pudesse comprar a coesão textual, a coerência textual. Eu tenho aqui, por exemplo, Texto e Construção de Sentidos. Esse livro é extraordinário, o texto e a construção de sentidos, porque muita gente não entende o que é o texto jurídico, né? Efetivamente, assim, o que é o texto jurídico? Ah, petição, tá, mas por que petição é texto jurídico, por exemplo? É texto jurídico, mas vamos imaginar que um ofício não é um texto jurídico. Por que, por exemplo, a petição é um texto jurídico, mas, por exemplo, sei lá, um artigo de opinião, um editorial não é um texto jurídico? Então nós vamos trabalhar essa perspectiva, antes de entrar no português jurídico, o que é texto jurídico mesmo? Então nós vamos falar sobre os fatores que envolvem um texto. Quais os fatores que fazem com que um texto seja um texto? Para que depois de trabalhar esses fatores que fazem com que um texto seja um texto, nós vamos à língua do texto, que é o português. Que português? Português jurídico, com todas as características, pronome de tratamento, e aí vem a lógica dos aspectos de correção gramatical, etc, etc, e depois coesão textual. É muito interessante. Olha, sem isso aqui, sabe aquela história de qual que é o correto? Isso ou isso? Mas aí você vai olhar a petição mal escrita, mal feita. Quantos depoimentos eu tenho assim, ó, eu estudei lá, não sei quem, fiz 10 anos de gramática, 10 anos de português, não escrevo bem. Mas claro, evidente, você está observando, tomando remédio errado para a doença. Então, vou dar a você aqui o remédio correto. Vamos falar de fatores de textualidade. Bem, quando se fala em textualidade, a textualidade é o estudo do texto. Toda manifestação, toda e qualquer manifestação humana, ela está intimamente ligada à lógica do texto. Falar em textualidade é pensar exatamente no estudo do texto. O texto como um conjunto de ideias que se relacionam. Portanto, o texto é esse conjunto de ideias que se relacionam. Tessitura, textos, tecido. Não é? Imagine, por exemplo, que eu falo que isso aqui é um tecido. Se esse tecido rasgar, significa dizer que essas tramas aqui, ó, não tem mais relação um com o outro. Eu só posso falar que a Constituição é um texto, por quê? Porque é uma relação entre todos esses elementos que estão aqui, os artigos, os incisos, os parágrafos. Uma dissertação é um texto porque existe uma relação entre a introdução, a argumentação, a conclusão. Dentro da introdução eu posso falar que é um texto porque a contextualização se relaciona com a tese, que se relaciona com o percurso analítico. Percebe como é interessante? Ou seja, a ideia de texto está até ligada à ideia de coesão, porque a ideia de texto está ligada à ideia de organização, coisas que se relacionam. Texto é aquilo que se relaciona. A família, teoricamente, deveria ser um texto. Toda a família deveria ser um texto. Pessoas que têm o mesmo objeto, o mesmo objetivo, a mesma relação com o mundo, a mesma percepção de mundo. Ou
De mundo não, com o mundo, né? Às vezes não de mundo, mas com o mundo. Então, um texto é um conjunto de ideias que se relacionam. Isso é que é um texto. Se de repente alguém escreve um primeiro parágrafo, é o segundo parágrafo, não tem nada a ver com o primeiro, isso é um texto. Não é um texto. Então, nós precisamos entender primeiro o que é texto. Texto jurídico tem que ser texto. Então, por que a petição inicial é um texto? Segundo o artigo 319 do novo CPC, há uma linha lógica de raciocínio, e essa linha lógica de raciocínio faz com que esses elementos que estão um após o outro se relacionem. E esses elementos que estão um após o outro e que se relacionam são exatamente os elementos que indicam a chamada textualidade. Textualidade é a característica de ser texto. Por isso os parágrafos têm uma relação um com o outro. Por isso as orações têm relação um com o outro. Percebe como é interessante? Então, de novo, vou ser insistente. Falar em texto é falar num conjunto. Um conjunto de quê? Conjunto de ideias. E essas ideias se relacionam. Essa é a perspectiva do que vem a ser um texto. Isso posto, atenção, todas as vezes em que nós pensamos em texto, há os fatores do texto. O que é isso? São características, olha que interessante, características que há em cada um dos textos. Eu peço que você anote isso com muito cuidado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós vamos chegar a fazer um estudo muito lindo disso aqui. É muito, mas assim, mas é muitíssimo mesmo importante. Estabelece realmente uma conexão muito, muito linda, sabe? Então, esses fatores são chamados fatores de textualidade, os fatores característicos de textualidade são, como o próprio nome diz, as características que envolvem cada um dos elementos do texto. E no texto, segundo a doutrina, existem fatores que são de semântica, ou seja, fatores que estão ligados à lógica da ideia, fatores que estão ligados à lógica do sentido, sabe? O sentido mesmo. Quando eu vou olhar um texto, eu tenho que analisar assim, quais são os fatores que estão ligados à ideia, o sentido do texto. Outro, quais são os fatores que estão ligados à estrutura, à forma do texto. Na vida, mais ou menos isso, né? É forma e ideia. Fator semântico do texto é ligado à ideia do texto. Fator estrutural de um texto é ligado à forma. Dentro da redação jurídica, é como se isso aqui indicasse o objeto, né, o interno, a lógica do direito material. É como se observasse, isso aqui é a matéria, direito material. Enquanto a estrutura está ligada à lógica do processo civil. Processo civil é como se fosse direito adjetivo. É como se fosse a lógica do direito processual, procedimental. Enquanto a semântica está ligada à lógica do sentido, a estrutura está ligada à lógica da forma. A estrutura está ligada à lógica da forma. Sentido e forma. Repito, sentido e forma. Cada um desses elementos fazem com que haja a perspectiva dos fatores, das características da chamada textualidade. Os fatores são características. O primeiro semântico e estrutural. Até então eram apenas esses. Apenas esses. E aí os semanticistas começaram a estudar outros fatores. Eu indico, por exemplo, a professora Márcia Cansado. Essa professora escreveu uma obra muito interessante, Manual de Semântica. Né? É muito interessante essa obra. Só que eu já li algumas vezes, ela é considerada não tão simples assim, mas ela mudou muito a minha forma de pensar. Mas muito a minha forma de pensar. A angústia é que às vezes nós ficamos muito exigentes. Né? Então, aprendi conceitos como modalização, como inferência. Inferência é alguma coisa bastante interessante, como, por exemplo, as implicaturas, como, por exemplo, a perspectiva dos chamados pressupostos, que envolvem a chamada análise do discurso. É um livro fantástico. E aqui ela começa a fazer uma diferença entre semântica e pragmática. Então, atenção. Semântica é sentido. Pragmática, isso é muito importante observar, para quem não sabe o que significa essa palavra, pragmática está ligada à ideia da intenção. Da intenção contextual, da aplicação, pragmática é a aplicação no caso concreto. Até aqui, a coisa é muito teórica, digamos assim. Pode ser aplicada, evidentemente, mas é teórica. A semântica, a ideia do sentido, a estrutura, a ideia da forma,
é mais na perspectiva teórica. A pragmática é a aplicação. Professor, eu não entendi. Vamos lá. Se eu pensar assim, olha, João é inteligente. Do ponto de vista semântico, o que é inteligente? Aí eu vou analisar aqui, ó. O que é inteligente? O que significa ser inteligente? Eu estou fazendo um estudo semântico. Qual que é o significado da palavra inteligente? Tranquilo. Excelente. A porta está aberta. Eu vou verificar o que significa a porta aberta. Semântico. Tá, agora vamos olhar a estrutura. Tá, na estrutura, por exemplo, essa é a lógica que indica uma ordem, não é? Se é uma ordem, então, qual é o gênero textual? É um gênero que nós vamos chamar de injuntivo. Né? Então, esse texto tem um modelo. Qual que é o modelo? Eu posso usar duas formas. Ou eu posso usar futuro do pretérito. Você poderia fechar a porta, por gentileza? Esse é futuro do pretérito. Ou eu posso usar imperativo, fecha a porta. Então, se eu quero dar uma ordem a alguém, eu posso usar o futuro do pretérito, você poderia fechar essa porta. Ou eu posso usar o imperativo, fecha a porta. Isso é um texto que nós chamamos de texto injuntivo. Em resumo, é o texto que indica a ordem. Então, essa é a estrutura desse texto. Como é que ela é formada? Olha, da mesma forma que é formada a petição assim, o texto injuntivo, uma ordem é formada assim. Tá. A escolha do futuro do pretérito e a escolha do imperativo dão efeitos diferentes. Agora, ouça bem. O que é pragmática? Pragmática é uma coisa interessante. Pragmática não analisa a semântica, ou seja, o sentido, e não analisa a estrutura por si só. Não analisa a estrutura e não analisa a semântica, digamos assim, do ponto de vista teórico. E aqui que às vezes o advogado tem que entender muito, mas não é entender pouco não, é entender muito. Repito, não é pouco não, mas é muito. Mas muito significa muito, mas muito mesmo. Não é pouco não, é muito, mas muito mesmo. Você veja, por exemplo, que alguém chega e ao escritório e o ar-condicionado está estragado. Então imagine o seguinte, alguém chega e o ar-condicionado está estragado. E as janelas estão fechadas, seu cliente. De repente, seu cliente se senta, olha, né? Ele não diz assim, eu estou com calor. Ele diz assim, nossa, interessante, as janelas estão fechadas. Veja o que ele disse, as janelas estão fechadas. Aí você fala, não, tudo bem. Sabe o que ele está dizendo a você? Abra a janela. Ele diz, abra a janela. Quando ele falou a janela está fechada, do ponto de vista pragmático, ou seja, da aplicação no caso concreto, ele não usou exatamente o texto injuntivo com aquilo que a estrutura e a semântica, em regra, usariam. Por exemplo, eu quero pedir para alguém abrir alguma coisa, no caso específico a janela, imperativo, o futuro do pretérito. Não, a janela está fechada. Está quente. Então, se ele disser assim, está quente aqui, né? O que ele está pedindo a você? Abra a janela. Entende isso ou não? Abra a janela. Se alguém disse está quente aqui, o que ele está dizendo a você é abra a janela. Mas ele não disse isso. Mas, ao mesmo tempo, ao colocar está quente aqui, óbvio, abra a janela. A pragmática se ocupa de se verificar qual é a perspectiva da intencionalidade. Olha a importância desse tipo de assunto, da intencionalidade. Eu, se fosse você, eu estudaria isso, mas com rigor impressionante. Impressionante. Aqui entram as figuras de linguagem, por exemplo, as ironias. Você acha que é importante para um advogado entender ironia? Você acha que é importante para o advogado entender uma metáfora? Às vezes o juiz se utiliza de metáfora para julgar e às vezes o advogado não consegue compreender essa lógica. E por esse motivo é que eu quero começar aqui a falar a vocês, porque eu quereria que vocês pudessem compreender bem essa lógica, sobre esses fatores que são chamados fatores pragmáticos, né? Esses fatores são fundamentais. Professor, e o estrutural? O estrutural está muito ligado à lógica da redação jurídica. Como assim a redação jurídica? Como fazer uma petição inicial? Como fazer uma petição de recurso? Como fazer uma sentença? Qual é o passo a passo para fazer uma petição de embargos declaratórios? Lá na prática jurídica se estuda muito a lógica da
estrutura. E a semântica, professor? A semântica ela é muito estudada com base na lógica do vocabulário. O vocabulário jurídico, entender efetivamente qual o sentido de cada uma das palavras, fora do contexto. Veja que tudo isso está ligado à lógica teórica. É a lógica do dever ser, enquanto a pragmática não é a lógica do dever ser. Enquanto a pragmática é a lógica do ser. Vou repetir. A pragmática é a lógica do ser, não é do dever ser. É o que é. E aí eu tenho que entender cada um dos fatores que envolvem essa lógica da chamada pragmática. É isso que gera a lógica da pragmática. Então eu vou aqui mostrar a vocês a quantidade de assuntos dos fatores semânticos, né? Coerência, o que é coerência, clareza, o que é clareza, quais são os mecanismos de clareza, o que é precisão, olha que lindo, ó. O que é tipo textual, quais são os tipos no mundo jurídico, nas petições, por exemplo. O que é coesão, e aqui nós vamos ter aulas e aulas sobre esse assunto, você vai gostar demais. Isso aqui é muito lindo, né? Muito, muito, muito bonito. O que é coesão? O que é objetividade? Também é um fator interessante de texto. O que é concisão? Também é um fator interessante de texto. Há também aqui a modalização, que é um fator interessantíssimo de texto. Correção gramatical, e aí quando se fala em correção gramatical, se fala, digamos assim, já falei na gramática normativa da língua portuguesa, tanto o professor Sabac quanto eu, nós vamos falar sobre esse assunto, mais o professor Sabac, porque eu vou entrar mais em coesão textual, e aí vem os fatores pragmáticos, sobre os quais eu quero conversar com você. Vamos lá, aperte os cintos, que eu quero dialogar com você sobre esses fatores na linguagem jurídica, fatores pragmáticos, fatores que dependem assim, de percepção prática. Vou repetir, os fatores pragmáticos dependem de uma percepção prática de mundo, é o ser e não o dever ser. Pois bem, vamos lá. Anotem, isso aqui é muito lindo. Primeiro fator pragmático. O primeiro fator pragmático é o que nós chamamos, atenção, de intencionalidade. Então, de novo, intencionalidade. O que é intencionalidade? O grande professor Marcuse, não está entre nós, mas o grande mestre, diz que em um texto reside um objetivo ou uma finalidade, e essa finalidade deve ser captada pelo leitor. E diz ele, claro, esse é conscientemente criado no autor pela produção da escrita. Por isso, se torna recorrente o fato de sempre questionarmos em várias situações de interpretação de texto o que o autor quis transmitir, o que ele pretende, o que ele quis dizer com isso. E aí, Fávelo, autor, também linguista, diz, Marcuse faz uma relação desse critério com os aspectos de natureza conceitual e linguística. A intencionalidade, no sentido estrito, é a intenção do locutor ao produzir uma manifestação linguística coesiva e coerente, ainda que essa intenção nem sempre realize sua totalidade, especialmente na conversação usual. Vou dar um exemplo. Certa feita, eu abri a porta para minha esposa, num determinado local, numa determinada audiência, foi até no Congresso Nacional, e aconteceu um fato muito interessante, assim, sabe? Participando de uma das sessões, nas audiências públicas, esse dia eu fiquei bastante contrariado. Então, eu cheguei, né, e em linguagem não verbal, eu solicitei à minha esposa que passasse por uma questão de educação, para que fosse à frente, para que eu pudesse, né, de maneira educada, eu abri a porta, né, inicialmente, e depois pedi para que ela passasse. Imediatamente uma colega, né, que faz parte do movimento feminista, e aí, claro, eu estou falando de um dos aspectos, de uma das especificidades do movimento feminista. Por que você abriu a porta a ela? Ela tem mão, ela pode abrir. Aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me chamou muita atenção. Porque, veja, ela, no caso não a minha esposa, evidentemente, mas essa senhora, essa senhorita, como é que ela recebeu? Ela não recebeu a minha intencionalidade. E isso acontece quase que constantemente. Um dos fatores pragmáticos é a intencionalidade. Por isso que é importante estudar TCC. O advogado tem que estudar TCC. Por isso que é importante estudar modelização. Por isso que é importante estudar psicanálise.
Sabe assim, uma obra, uma obra que todo casal deveria ler, todas as pessoas deveriam ler, As 5 Linguagens do Amor. Porque às vezes, sabe aquela pessoa que gosta de dar presente, a outra pessoa não gosta de receber. Será que isso é importante para o magistrado? Se você conhecer um magistrado, é importante para você ou não? Mas é evidente, porque se você conhece a história dele e sabe, por exemplo, que ele lê Thomas Piketty, ele está ligado à questão de desigualdade social. Se você é altamente liberal e não está nem pela desigualdade social e escreve isso na sua peça, mesmo com a sua intenção positiva, ele vai receber mal. Então é importantíssimo tomar cuidado com isso. Com a intencionalidade. A sua intencionalidade. Você tem que sempre pensar assim, eu consegui passar o que eu quis, a minha intenção foi ratificada, e aí entra um outro ponto. Por óbvio, a intencionalidade está relacionada a quê? A receptividade, a aceitabilidade. Se a intencionalidade diz respeito à disposição do locutor, produtor do texto, o que ele pretende com sua construção linguística e discursiva, a aceitabilidade está centrada no receptor, o que recebe enquanto texto coerente e coeso, compreensível, dotado de significado por interpretável. Para Antunes, e é importantíssima, professora lá da Universidade Federal de Minas Gerais, extraordinária inclusive, tanto a intencionalidade quanto a aceitabilidade dizem respeito ao escritor falante e receptor ouvinte. Mesmo não estando presentes na materialidade do texto, esses critérios são determinados pela interação. É a interação que gera essa perspectiva, por isso é aspecto pragmático. Eu tenho que saber quem que é o receptor, eu tenho que saber em que contexto que eu vou colocar aquilo, para que eu não crie uma intencionalidade diferente da receptividade. Quem escreve já faz pensando no leitor, nos leitores, dependendo do propósito comunicativo ou da especificidade do gênero textual. Significa dizer o seguinte, eu preciso sempre verificar o seguinte, que comunicação é a harmonia entre a minha intenção e a recepção do outro. Olha que lindo. Comunicação é a minha harmonia entre a intenção que eu tenho e a recepção do outro. Então, é preciso estudar todas as linguagens, né? Como é que se gera esse efeito de convencimento. É evidente que nem sempre na vida nós queremos convencer. Nem sempre na vida nós queremos ser harmônicos. Às vezes o que nós queremos é gerar cisões, para que a pessoa cresça, por exemplo. Para que nós cresçamos, né? Acontece conosco também. Às vezes dizem coisas a alguém que não se quereria dizer. E se sabe que a recepção não vai ser boa. Mas aquilo gerará na pessoa uma melhoria no futuro. Então, se o tempo todo eu me preocupo com receptividade, qual que é a lógica? É sempre dizer o que a pessoa quer ouvir. Pergunto, qual é a ciência no mundo hoje que se preocupa não com intencionalidade em regra, mas com a receptividade? Me diga, qual é no mundo a ciência que mais se preocupa com intencionalidade? Diga a mim. Marketing. Tanto é que o professor Luiz Felipe Pondé é uma obra chamada Marketing Existencial, em que ela mostra claramente o marketing é a grande ciência do século XXI. Porque dizer o que as pessoas querem ouvir, Os algoritmos mostram o que é que eu ouvi, ou seja, no fundo, a preocupação é com o quê? Com receptividade. Enquanto muitas vezes, no século XIX, por exemplo, a preocupação era com o quê? Com intencionalidade. Se a pessoa vai receber bem ou não interessa, eu vou dizer, a minha intenção é boa, eu vou passar a essa pessoa ciência, ela vai deixar de ser uma pessoa das trevas, sem luz, eu vou dar luz a essa pessoa. Notou como é interessante? Então são esses dois fatores inicialmente importantíssimos. Há também outros dois fatores fundamentais. Informatividade. Um texto, gente, na perspectiva pragmática, tem que ter informatividade. E o que é informatividade? É ter o que dizer. Ter objeto. É ter mensagem. Um texto tem que ter mensagem. Meu Deus do céu, eu não sei se você é assim, mas é muito angustiante para mim ouvir uma informação, um texto, que não tem informação nenhuma. E nós até brincamos muito sobre isso. Você pergunta assim, olha, o que aconteceu no shopping? Diga-me o que aconteceu no shopping. Então, qual a minha recepção?
né? Eu imagino que a intenção de alguém é me dizer o que aconteceu no shopping. Aí minha recepção eu vou ouvir o que. Aí começa a falar, por exemplo, pois é, eu estava lá no shopping e aí eu encontrei Lúcia, e aí a Lúcia falou a mim que lá no colégio dela. Gente, eu não quero saber do colégio dela. Eu quero saber o que aconteceu com você no shopping. Quando você andava pelo shopping, o que entende? Informatividade. Há petições, lê. O juiz não está percebendo o objeto da ação ali. Não há informatividade. Todo e qualquer discurso, toda e qualquer petição tem que ter informação. Tem que ter informação. Não pode ser vazia na perspectiva informacional. Tem que ter informação. Nossa Senhora, é muito ruim quando não há informação. E por fim, a situacionalidade, que é fundamentalmente importante, né? A situacionalidade está ligada aqui, a perspectiva, você já sabe, do contexto. Tem que observar o contexto. Todo e qualquer texto tem que observar o contexto. Quer dizer o seguinte, eu não posso, sob qualquer hipótese, na perspectiva do mundo jurídico, escrever um bilhete. Eu não posso escrever um bilhete, eu não posso escrever uma cartinha. Pela situação, o que eu tenho que escrever? Uma petição. Pela situação, o que eu tenho que fazer? Uma sustentação. Mas eu não vou fazer uma sustentação oral para conquistar uma senhorita. Eu não fiz isso para conquistar minha esposa, imagine. Senhora Marina, inicialmente desejo cumprimentá-la. Bem, senhora Marina, inicialmente gostaria de dizer que eu sou apaixonado pela senhora. Imagine, essa situação não cabe. Embora seja um bom texto para o direito, não é um bom texto para se conquistar alguém. Então a situacionalidade, em termos pragmáticos, é muito importante. Porque como é que eu vou, numa determinada situação, colocar que tipo de texto? Aí, qual é a escolha lexical, qual que é a escolha da variante linguística? No mundo jurídico, em regra, qual é a variante linguística? Formal. Então, mas aí nós falamos do mundo jurídico. Fora do mundo jurídico pode haver outras. É isso que eu estou dizendo a vocês. Portanto, apenas para ratificar, situacionalidade, intencionalidade, informatividade e aceitabilidade. Mais uma vez, situacionalidade, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade. São esses elementos que são extremamente pragmáticos, são na prática, para que você possa entender agora tudo sobre o que eu vou falar. Certo? Então, a próxima aula agora nós vamos falar sobre o princípio da formalidade e vamos aos chamados pronomes de tratamento. Vamos lá, venha comigo, avante, avante, avante.